tema ou tema. Concepção de surdez e cultura surda. Surdez. O que é? É a impossibilidade ou a dificuldade de escutar. Comunidade surda explica várias informações importantes. Primeiro, o IBGE ele explica que no Brasil existem mais ou menos de 9 até 10 milhões de pessoas com problemas auditivos. Eles são crianças, jovens, adultos e idosos de várias idades que apresentam alguma deficiência auditiva em diferentes graus. Vários destes se identificam como surdos, mas surdo e deficiente auditivo é diferente, depois a gente vai ver. Porém, alguns que são deficientes auditivos preferem se identificar como surdos porque eles sentem que podem utilizar a Libras, a língua de sinais e ter experiências visuais, e as outras pessoas vão olhar para eles e vão respeitá-los mais por isso. Tipos de surdez. Tem a ligeira ou simples, que a palavra ela é ouvida, porém a fonética, os fonemas, eles às vezes não são percebidos pelo indivíduo. Nesse tipo de surdez, às vezes a linguagem, a fala, ela não consegue ser natural, às vezes vem truncada, meio troncha, meio tortinha. A surdez média ou razoável, também as palavras elas podem ser ouvidas, mas se a pessoa utilizar uma voz mais forte, mais alta, para poder ela perceber a palavra. Existe a dificuldade para conseguir fazer a oralização ou aquisição da linguagem, também na hora de expressar as palavras. E utilizar a linguagem é ainda mais confusa, é ainda mais difícil do que a ligeira ou simples. Falar ao telefone é muito complicado, não se consegue escutar para responder corretamente. E a leitura labial é necessária na maioria das vezes. Existe a severa, forte, onde quando você pronuncia a palavra, o surdo ele não consegue perceber o que é falado. Ele precisa sentir as vibrações ou grito para conseguir perceber um pouco do que é falado, ter aquela sensação auditiva, sentir que alguma coisa está penetrando no seu ouvido. A fala dele também é ainda mais difícil, a pronúncia das palavras é muito complicada, é difícil de você compreender o que ele está falando e precisa estar o tempo inteiro olhando para a pessoa que está falando e fazer uma leitura labial ou oralização. Existe a profunda, que não se tem nenhuma sensação auditiva, não se percebe nada. A fala é praticamente impossível e a linguagem oral é muito mais difícil de ser adquirida. Precisa de muito treino e é muito sofrido para o surdo. Na maioria das vezes não se consegue desenvolver uma boa oralização, mas ele consegue aprender com mais facilidade as línguas de sinais por serem visuais. E a última, que quase a gente não vê por aí, é a cofónica.
hipofose, é que não tem sensação nenhuma de nada. Parece que o mundo é totalmente parado, não se tem vibração, não se tem nada. Temos aqui os tipos de perda auditiva, então são 5 tipos. Tem a audição normal, que eu e que os ouvintes temos, aí tem a comparação em decibéis, né? No caso, sons até 20 decibéis que parecem baixos, mas a gente ouve bem. Então é uma audição normal. Tem a perda leve, que é quando entre 25 a 39 decibéis são necessários para conseguir escutar. Também em lugares que tem muito barulho, é difícil compreender o que está sendo falado. A perda auditiva moderada precisa de 40 a 69 decibéis para que consiga compreender e não precisar de aparelhos auditivos. Daí em diante já se precisa de aparelho auditivo para conseguir perceber os sons. Por exemplo, no caso da perda auditiva severa, que é entre 70 e 89 decibéis, precisa-se de aparelhos auditivos ou próteses, implantes cocleares, para que se possa escutar algum som. E não é a palavra corretamente, é mais uma sensação, uma vibração, para que ele possa acompanhar o que está sendo falado, o que ele está percebendo pela leitura labial. E no caso da última, que é a perda profunda, é de 90 decibéis para cima, quando não se tem praticamente nada de audição, e na maioria das vezes é necessário a língua de sinais para conseguir se comunicar, porque já tem a dificuldade da aquisição da leitura labial. E agora a diferença entre surdez e deficiência auditiva. A deficiência auditiva, ela é adquirida e pode ser parcial ou pode também ser corrigida se utilizar um aparelho auditivo, um implante, dependendo da situação, dá para se corrigir, para se ouvir um pouco, dependendo também do grau de perda e de quantos decibéis o surdo escuta. E no caso da surdez, ela pode ser genética, que é quando a criança ela nasce e ela não escuta absolutamente nada. É aquele neném que a mãe tá batendo nas coisas e ele não tá tendo reação, ele tá parado, para ele é como se não tivesse acontecendo nada ali. Também existe aquela surdez que pode ter acontecido por conta de doença, como a maioria dos surdos tem, é questão de meningite, é a rubéola, às vezes uma febre muito forte que estourou os tímpanos. Então existem situações de doença que faz com que a pessoa se torne surda. Também a predisposição genética, às vezes a família tem alguém e aí por conta disso, às vezes essa surdez passa para alguém e chega até o indivíduo. E a mais comum, que é a de velhice, né? Quando a pessoa, por conta da idade, o ouvido, as aparelhagens dentro do ouvido vão tendo problema e a pessoa vai realmente perdendo a visão por conta da idade. Agora, concepções de surdez. Aí eu achei interessante esse trecho que é tirado de um artigo onde fala que a concepção de surdez ela está relacionada à modalidade linguística que a criança ela costuma utilizar. Mas a concepção dos pais, da família em geral,
às vezes influencia em como que ela vai perceber o mundo, a sua própria condição ao longo da vida e também outras questões que vão influenciar e até mudar a sua forma de ver o mundo. Como, por exemplo, quando se encontra um surdo, independente de em que idade isso aconteceu, e aí se percebe como igual a ele. Aí é onde se adquire a identidade, desculpa, que esse sinal não, identidade surda. E aí se percebem histórias e outras características bem parecidas. Então a pessoa sente refletida naquele outro indivíduo. Ainda sobre concepção de surdez, entra a questão dos tipos de surdos. Porque quando se fala de surdo, imagina-se um tipo, aquela pessoa é surda, ali é surdo. O sinal é sempre o mesmo. Porém, existem as maneiras como esse surdo se comunica, porque a língua é o que transforma a pessoa, é o que dá a ela a sua identidade. Então, existem 5 tipos que são citados aqui. Os surdos, que se comunicam através das línguas de sinais. Existem os surdos, que nasceram surdos, mas foram aprendendo a falar, então a gente fala que são oralizados. Esse primeiro surdo, o surdo que usa a língua de sinais, a gente chama de surdo sinalizado. Aí existe o surdo oralizado, que é aquele surdo que aprendeu a falar. Existe o bilíngue, o surdo bilíngue, que é aquele que consegue fazer as duas coisas. Ele fala e ele também sinaliza. Depois vem os que foram crescendo e aconteceu alguma coisa que fez com que eles perdessem a audição, ou foi uma coisa gradual que fez com que eles perdessem a audição, porém eles já tinham uma memória, eles já sabiam falar. Então eles ainda conseguem fazer uma oralização e produzir uma fala melhor. E existe o 5º tipo, que é assim o mais sofrido, porque ele não se identifica em nenhum dos dois. Ele nem oraliza e também não sinaliza, porque ele não aprendeu nenhum dos dois caminhos. E temos muitos casos no Brasil e no mundo de surdos que são desse tipo. Agora eu vou explicar um pouco sobre cultura surda, ok? Também peguei um trecho de um artigo onde explica que a cultura surda ela tem a representação da identidade surda, como ele se enxerga. É a sua língua, uma língua que é visual e gestual, e onde ele tem experiências e percepções visuais. O mundo é percebido através dos olhos. A psicóloga e educadora Nídia Sá, ela é extremamente famosa nas pesquisas que se referem a surdos. Ela fala sobre os códigos que são próprios dos surdos, que entre eles fazem aquelas trocas para que eles possam se organizar, ter uma sensação de solidariedade, de linguagem e de juízo de valor do que é arte e outras questões. São algo que é próprio do surdo, que ele, devido a essa percepção visual, parece que a gente que é ouvinte não compreende plenamente. Eles têm a sua capacidade mental para perceber e avaliar uma coisa de uma forma diferente de alguém que é totalmente ouvinte. E aí na cultura surda se encontram as identidades surdas. Lembra quando falamos sobre tipos de surdos? Então, nas identidades surdas, a gente consegue classificar esses tipos de surdos. Então, existe, por exemplo, os surdos, que é devido à origem. Como surgiu esse surdo? Temos 3 tipos.
Tem o surdo, que os pais, o pai e a mãe são surdos, então ele já nasce e percebe o mundo através do olhar e é estimulado pelos pais. Então, a sua primeira língua ou a língua natural é geralmente uma língua de sinais, se o pai e a mãe, que são surdos, utilizam a língua de sinais. Caso o pai e a mãe sejam surdos, mas sejam oralizados e utilizem a língua oral, então ele vai ter a sua primeira língua, a língua oral do país de origem dele. No caso aqui no Brasil seria o português. O segundo tipo de surdo, de acordo com a origem, é o surdo que tem os pais ouvintes. E na maioria dos casos, os pais ouvintes não sabem língua de sinais. Ou quando nasce a criança e descobre que ela é surda, primeiro vai para médicos e hospitais tentando consertar o que está errado no filho, que no caso é a audição. Então isso gera um atraso na vida da criança, até que o pai ou a mãe compreenda que ele precisa de uma língua de sinais, que é o que é melhor para ele, ou que o próprio surdo, ele de uma forma muito tardia, porque ele vai crescendo, vai entendendo que precisa usar gestos para se comunicar, ele adquire a língua de sinais. Mas nesse caso, ele vai depender de qual caminho que ele vai seguir. Ele pode ser um surdo que vai continuar utilizando apenas gestos e com o tempo vai descobrir a língua de sinais e vai adquirir, vai viver bem com ela. E aí, nesse caso, a sua primeira língua sempre vai ser considerada a língua de sinais. Ou ele pode se tornar um surdo que não tem identidade. Ele pode não aprender bem nem a oralização, nem a língua de sinais, e aí não conseguir se comunicar com o mundo. Às vezes consegue se comunicar com a família em casa, porque aí cria maneiras, estratégias de conversar, seja por sinais, seja falando tortinho, mas para eles é bem difícil. Temos muitos casos assim. E tem o terceiro tipo, que no caso são surdos por experiência. Na verdade, são ouvintes que nascem de pais, pai ou mãe, ou os dois são surdos. Então, o ouvinte, ele é chamado de coda. O sinal é esse aqui, coda. Porque, embora ouvinte com capacidade de oralizar normalmente, a sua primeira língua geralmente vai ser uma língua de sinais, porque é o que ele vai ver constantemente os pais conversando. A menos que aconteça, que também é muito raro, aquilo que eu já falei antes, dos pais eles serem surdos, mas serem oralizados. Mas a maioria das vezes o que acontece é isso. Primeiro, um surdo que é filho de pais surdos que sinalizam, então a sua primeira língua vai ser a língua de sinais. O surdo que nasce de pais que são ouvintes e não sabem língua de sinais, então adquire a língua muito tardiamente. Geralmente ele aprende uma língua oral, então a sua primeira língua é a língua oral, de uma forma imperfeita, e só tardiamente ele adquire a língua de sinais. E o ouvinte coda, que é filho de pais surdos que se comunicam com a língua de sinais, então a sua primeira língua também vai ser a língua de sinais devido ao contato com os pais. Quanto aos fatores, existe a exposição do surdo à cultura surda. Quando o surdo ele tem o contato com essa cultura, como que o surdo ele percebe o mundo, ou porque se descobre surdo, ou porque tem contato com algum outro surdo que sabe a língua de sinais, enfim. Existe a participação em atividades que são construtoras, onde ele vai aprendendo como se formar,
ele vai adquirindo ali costumes que vai fazendo com que ele se desenvolva como surdo. Existe também os movimentos surdos. Por exemplo, eu falei a respeito da Shirley Villalva, que pesquisa as línguas de sinais indígenas. Ela é o que a gente chama de militante da causa surda. Então, existem vários surdos que são desses que pesquisam, que lutam pelos direitos dos surdos, que foram conquistando muitas coisas por conta disso. Continuando, existe também aqueles surdos que têm o conhecimento de leis e políticas de inclusão. Então, dependendo de qual os fatores a que ele foi exposto, ele vai se desenvolver como surdo, seja se expondo à sua cultura, seja participando de atividades específicas para surdos, seja através desses movimentos surdos, buscando seus direitos, ou através de adquirir o conhecimento de leis e políticas relacionadas à inclusão. Temos também o surdo de acordo com a classificação. Existem as identidades surdas, que são relacionadas à questão política, porque eles são marcados por essa questão do que está sendo feito no mundo, no país onde eles vivem, e eles se envolvem para que possa fazer alguma mudança. Tem a experiência visual, eles trazem consigo a língua de sinais com orgulho e eles assumem uma postura de resistência, porque não importa o que aconteça, não importa o quanto falem mal dele gesticulando, sinalizando, mas ele tem amor pela língua dele, a língua de sinais. Existem as identidades surdas híbridas, que são aqueles surdos que nasceram ouvintes e com o tempo foram ficando surdos. Então esses às vezes conhecem a estrutura da língua a estrutura do português falado, entende como é a gramática, conseguem acompanhar, usam a língua oral, são oralizados ou às vezes são sinalizados, e eles se percebem e se aceitam como surdos com orgulho. Existe o terceiro, que é a identidade surda flutuante. É quando o surdo, ele sente que tem alguma coisa diferente, mas ele não tem contato com a comunidade surda. Então ele tem muitas perdas no que diz respeito à cultura para se desenvolver como sujeito. Eles convivem com pessoas ouvintes, geralmente da família, da escola, da comunidade. Então eles adquirem a cultura ouvinte, eles imaginam que a vida só funciona se seguir aquele modelo. E daí eles procuram falar, procuram se expressar, escrevendo e fazendo tudo de acordo com a maioria que é ouvinte. Esses surdos têm dificuldades para aceitar a língua de sinais. Eles costumam sentir que os olhares ao redor não são favoráveis, são negativos. Então ele se sente menosprezado e envergonhado se ele gesticula ou sinaliza. Então ele geralmente rejeita a língua de sinais e ele não aceita estar junto com surdos que sinalizam porque ele tem vergonha. Temos também as identidades surdas embaraçadas, porque ele não sabe se ele é surdo, se ele é ouvinte. As pessoas tratam ele como coitadinho, porque ele tem algum problema aqui na audição, ele é doentinho, ele precisa de cuidados, ele precisa de mais atenção do que todo mundo. Não conhece a língua de sinais e não conhece o português, então ele não consegue acompanhar nenhuma identidade nem outra, e tem muitas deficiências, dificuldades
e incapacidades, limitações por conta da falta de língua. Falta para eles algo com que se comunicar, para que possam adquirir conhecimento e autonomia e também para que possam se relacionar com outras pessoas. Existe o quinto tipo de identidade, identidade surda de transição. É quando ele se identifica como ouvinte, porque ele está acostumado a viver no meio de ouvintes, mas ele descobre a cultura surda. Então ele começa a se envolver e ele vai deixando aquilo que ele estava acostumado, ele vai deixando e passa a se envolver com o que ele se identifica agora como algo novo. Aquele é o meu igual, aquela é a minha língua, aquele é o costume que eu tenho, que eu sinto, o sentimento, a empatia é igual. Então há uma transição. Ele primeiro está se relacionando com quem é ouvinte, com a cultura ouvinte, mas com o tempo ele se descobre surdo e muda. O sexto tipo é a identidade surda diáspora. É quando o surdo é de um determinado país e por uma questão de guerra, de necessidade, seja lá do que for, ele precisa mudar para um outro país. Então, se lá ele era sinalizado, ao mudar ele vai ter mais dificuldades, porque ele precisa encontrar surdos que utilizem a língua de sinais e reaprender a língua de sinais daquele país, porque as línguas de sinais não são iguais. Ele precisa reaprender. Se ele era oralizado no país dele, ele vai mudar para aquele outro país e vai adquirir uma língua oral, a menos que ele se descubra como surdo com necessidade de línguas de sinais e tenha contato com outros surdos. A sétima é a identidade intermediária ou incompleta. É quando ele não compreende muito bem, parece que a sua mente não consegue perceber as coisas de uma forma clara, entender coisas abstratas é muito difícil. Também eles têm perda auditiva, então há uma mistura ali, ele não consegue se identificar bem e fica tudo muito confuso. Os sentimentos dentro dele são muito conflitantes. Geralmente utilizam aparelhos auditivos. Esses também têm essa dificuldade, porque como eles se sentem inferiores, ao ver um outro surdo que sinaliza e vê os olhares das pessoas ao redor, ele percebe aquilo como uma coisa negativa. Então ele não quer para ele, porque ele já se sente inferiorizado, menosprezado. Então ele não quer aquilo, porque ele não quer que as pessoas olhem para ele de uma forma pior ainda. Então ele rejeita. E agora vou dar algumas dicas do que faz parte da cultura surda, além das questões dos tipos, das classificações que fui explicando. Existem as experiências visuais. Como assim? O surdo ele vai adquirir o conhecimento de mundo pelos olhos. Não importa se ele é um surdo oralizado ou sinalizado. É aqui, é isso aqui que é muito forte. O que está no olhar compensa o que ele não tem na audição, como em qualquer outra questão de deficiência. Então, ele vai ter mais sagacidade para perceber um detalhe, para memorizar alguma coisa. O surdo ele vai ter essa capacidade mais do que um ouvinte. Eu já expliquei a questão da língua visoespacial. Por quê? Na língua de sinais, percebam que é o olhar para identificar o que está sendo sinalizado ou falado, se ele for oralizado e precisa ler lábios para poder entender. Então, visoespacial, quando eu sinalizo, eu utilizo os espaços do meu corpo e o espaço ao meu redor para poder me comunicar. O ouvinte é diferente, ele é auditivo labial, porque ele recebe a informação aqui e se expressa. Existe o que chamamos de batismo com o sinal. O que acontece?
Como o surdo e a língua de sinais não tem uma escrita que seja registrada para a língua de sinais, então se utiliza os empréstimos linguísticos do país onde o surdo mora. Por exemplo, aqui no Brasil se utiliza como empréstimo os nomes que estão nas certidões, também as letras. A letra não é própria da língua de sinais. Os surdos, eles precisam memorizar o que essas letras representam. Então, no caso do meu nome, eu tenho o meu nome, eu posso sinalizar, escrever, fazer a datilologia do meu nome. Mas para um surdo que sabe a língua de sinais, o que vai me identificar é o meu sinal. É esse aqui. Então, cada pessoa, ou cada coisa, ou lugar, ele precisa de um sinal para que isso seja registrado pelo surdo. Nas comunidades, tem que ter sempre os sinais para poder os surdos conseguirem entender a respeito de quem, ou de onde, ou do que está sendo falado. Então, todo mundo que tem contato com surdos que utilizam de alguma forma a língua de sinais, precisa ter o seu sinal. Como que é feito isso? O surdo, com essa percepção visual, ele vai olhar para a pessoa, normalmente pergunta o nome dela, porque às vezes gosta de relacionar com alguma das letras, vê uma característica, uma mania, uma coisa que a pessoa se identifica, que ela gosta muito de fazer, e daí ele junta aquilo, cria algo que muitas vezes é assim bem criativo mesmo, dá o sinal da pessoa. A necessidade da luz para a comunicação, porque nós que somos ouvintes, podemos estar em lugares escuros e a gente consegue falar e ser ouvido, mas para o surdo há essa dificuldade, então precisa sempre estar em lugares claros. Ou no caso de surdos cegos que conhecem a língua de sinais, eles aprendem a fazer a sinalização manual. Então, o que tem que sinalizar, o surdo cego coloca a mão sobre a mão da outra pessoa e ali a pessoa vai sinalizando e ele vai compreendendo o que está sendo falado. O uso constante do toque, porque o surdo precisa chamar as pessoas ou se fazer ver de alguma forma. Então, ele costuma tocar em quem está próximo para poder ser visto. Às vezes isso aborrece, mas é uma necessidade. Qualquer surdo ele vai ter esse hábito. Alguns é mais, outros é menos, mas sempre vai ter um pouco disso de estar te tocando para chamar a sua atenção. E em outras situações vão ter o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os artefatos culturais. A expressão corporal e facial, às vezes quando um intérprete ou um surdo, dois surdos estão conversando e alguém que não conhece a língua de sinais olha, pensa até que está brigando, porque a expressão é muito forte, muito intensa. Nós ouvintes podemos estar conversando um com o outro falando assim: ah, você lembra de fulano? Com essa expressão assim. Para o surdo, você vai falar, lembra, ó. Lembra, vai ter que ser mais marcada a expressão para ele acompanhar, porque os sinais não é só a mão, é o rosto. Assim, 50% mais é a expressão do rosto ou do corpo. Quando você fala que está triste, você vai fazer a expressão de triste. Está alegre, então você ergue o corpo, você se joga para trás, você se ilumina. E aí o surdo percebe até a intensidade do seu sentimento. Músicas. Os surdos gostam de música. As músicas, elas acompanham o ritmo e existe a vibração e o ver a letra sendo expressa pela mão faz com que ele sinta, ele perceba o que está acontecendo. E a maioria dos surdos gostam de
dos objetos relacionados à música, violão, violino, flauta. Eles gostam de pegar, de sentir quando sopram, quando tocam, que surge alguma coisa dali. Então, eles gostam disso. Porém, não é como um ouvinte que entende os fonemas e tudo que está saindo dali, o ritmo. Alguns criam estratégias, como aquela surda que eu coloquei, né, passado aí, que consegue, através da vibração, ver fazer a percussão. E teve o Mozart, que ele perdeu a audição e, para compor as suas músicas no piano, ele pegou o piano, quebrou as pernas, ele colocava toda aquela parte, né, das cordas no chão, e ali ele encostava o ouvido para sentir a vibração, e dali, pela forma como a vibração era, se era mais forte ou mais fraca, ou mais longa ou não, ele conseguia compor suas músicas. O alfabeto, que eu já expliquei, as letras são emprestadas. Os artefatos culturais. O surdo, ele não vai ouvir se alguém tocar uma campainha, mas eles fazem adaptações e colocam, por exemplo, uma lâmpada que, quando se toca a campainha, ela acende. Então o surdo olha e sabe que tem alguém na porta chamando. Ou colocam câmeras também, que também de alguma forma, piscando, com alguma luz, alguma vibração, ele vai conseguir ver, saber que tem alguém ali. Existe a literatura surda, as histórias que nós somos ouvintes conhecemos, por exemplo, histórias de criança, né? Histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, etc. Vários surdos já adaptaram para a língua de sinais. Os Três Porquinhos, perdão, os Três Porquinhos, porque tem porco assim também, então eu confundo. Aí foram adaptadas essas histórias, aí são chamadas de literatura surda, porque acompanham a cultura surda. Ou também livros que são escritos por surdos, contando seja a sua história, seja uma história que ele criou, mas que tem a ver com o sentimento e a cultura surda. Então tudo isso é chamado de literatura surda, dentre outras coisas. E aí a última questão, que é a comparação, que é povo surdo e comunidade surda. Povo surdo são apenas os surdos que se identificam como surdos, só. Não importa se são oralizados ou sinalizados, mas eles se identificam. Eu sou surdo. Esse sinal não é ofensivo, tá? Eles usam com orgulho. Então, o povo surdo tem a ver apenas com quem é surdo e se identifica como surdo. Agora, a comunidade surda são todas as pessoas que participam da vida do surdo e têm alguma interação com ele. São professores, são amigos, família, intérpretes de Libras, pessoas que eles estão constantemente em contato. Essa é a comunidade surda. E daí para frente, essas informações que foram passadas vão ser importantes para a gente entender o desenvolvimento das nossas aulas aqui, tá bom? Obrigada!